Então, e uma amiga nossa inscrita aqui no canal, ela há pouco tempo ela perdeu o marido dela e ele é alcoólatra. E a dúvida dela é que ela tem vontade de tentar saber se ele está numa região ruim. Olá amigos, esse vídeo de hoje eu vou estar aqui para esclarecer algumas perguntas, de amigos inscritos aqui do nosso canal, Também quero aproveitar para agradecer que a gente acabou de atingir a marca aqui de 3.000 pessoas inscritas no nosso canal, A gente já passou de 3.000 pessoas e muito obrigado mesmo. Vocês podem ter notado que eu não gosto de pedir likes, de pedir inscritos, nada disso. Tanto nesse canal quanto no outro que eu tenho, Polinizantes, eu não gosto de fazer pedido de inscritos, nem de likes, nada disso. Apesar de que é muito importante as pessoas interagirem com a gente, postarem comentários e também exporem seus pontos de vista de acordo com o que elas viram em nosso vídeo sobre o relato que foi exposto aqui. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, com as questões ligadas à mediunidade, como a gente sente mundos espirituais, esse tipo de situação, fique à vontade para perguntar. Eu vou pegar e juntar algumas dessas perguntas e vou fazer vídeos sobre esses temas aqui, para ir abordando, o que é importante, que eu vou trazendo os assuntos que me ocorreram também. E junto com essa dúvida de vocês, a gente expondo aqui, a gente acaba esclarecendo também a dúvida de outras pessoas que provavelmente também possam vir a ter a mesma dúvida que você, Tá certo? Então, e uma amiga nossa inscrita aqui no canal, ela há pouco tempo ela perdeu o marido dela e ele é alcoólatra, E a dúvida dela é que ela tem vontade de tentar saber se ele está numa região ruim, se ele está muito prejudicado, o que ela pode fazer para ajudar ele, entendeu? Então, o que acontece? Eu até comecei a comentar um pouquinho com ela lá na postagem do comentário dela, mas eu até cheguei a relatar para ela que faria um vídeo aqui e esclareceria da melhor forma possível, porque o assunto é bastante interessante. Para começar, amigos, a gente ter vício em alguma coisa é algo muito complicado. Seja ela qual for, a gente ter vício, ser apegado demais àquilo, seja o que for, quando a gente sair do corpo físico, a gente vai ter uma dificuldade imensa de se desconectar desse prazer ligado a esse vício aqui da Terra, Eu já vi várias pessoas que saíram aqui e ficaram tristes quando estavam no plano espiritual e não aceitando a morte de alguma forma, Elas olhavam para cá e ficavam com uma saudade absurda e tendo que aceitar outras situações lá que eram totalmente diferentes desses prazeres que eram grudados aqui da Terra, E a gente tem desafios todos os dias, obstáculos, A gente tem metas todos os meses para poder pagar contas disso e daquilo. Então é bem complexa a nossa passagem aqui nessa terra, e é um mundo também de muito ego, de muito status, de se julgar muito, É bonito, é feio, é magro, é gordo, essas coisas, Há tantos pré-julgamentos, Dificilmente as pessoas olham as outras internamente. E aí que tá. Essa questão do alcoolismo, por exemplo, que é o caso dessa nossa amiga inscrita aqui do canal, a primeira coisa que eu perguntei para ela lá nas respostas no comentário que ela postou foi sobre como era esse marido dela quando ele bebia. Ele ficava agressivo? Ele se tornava uma pessoa totalmente diferente? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, sobre questões espirituais que mudam as pessoas só no primeiro gole. A pessoa provou ali o primeiro copo de chopp ou cerveja, ela se transforma. Esse marido dela, se quando ele bebesse, ele em casa começava a quebrar as coisas, começava a discutir com as pessoas, arrumava confusões no bar, no local onde ele estava, aí a situação dele ainda é mais complicada. Essas pessoas que bebem e se alteram muito, mudam muito o comportamento, quando elas saem do plano físico também e vão para uma outra região, não pensem, amigos, que essa pessoa vai chegar lá e já vai chegar querendo se adaptar a um ambiente totalmente fora daquele prazer que ele tinha de ter que sentar numa mesa e estar bebendo várias horas direto por ali e perder ali como se diz, a normalidade do dia a dia, começar a ficar alterado e perder o seu comportamento natural de convivência em sociedade. E há pessoas que mudam muito o comportamento. E foi o que eu falei para ela, se o seu marido bebe e ele muda muito, fica agressivo, isso vai ser um problema a mais. Agora o que acontece? Se ele chega no plano espiritual e ele é uma pessoa que mesmo quando ele bebia, ele continuava normal, conversando com as pessoas em casa, ele se mantinha ali mais relaxado e tal, porque isso acontece, Eu conheço pessoas que não conversam com ninguém, são totalmente isoladas e quando bebem, elas começam a bater papo e ficam sociáveis, conversam com todo mundo, bate papo, não torna-se agressivo, não torna-se uma pessoa que cause tumulto no local, entendeu? E também há pessoas que sabem a hora de parar a bebida. O vício ele é extremamente complicado. Essa situação da pessoa se tornar agressivo, ela é muito complexa porque normalmente a pessoa arruma confusão,
e causa danos a ambientes, a pessoas em determinados lugares. Outras pessoas criam um tipo de rancor, ódio com essa pessoa, ou seja, há mais troca de energia negativa em cima disso, né? Às vezes a pessoa tira a vida de uma outra pessoa, às vezes briga, fere, separa um lar, separa uma família, entendeu? Através dessa bebida, desse vício. Então ali vem um conjunto de coisas que quando essa pessoa passar para o outro lado, essas situações energéticas do campo dessas pessoas, sejam elas pessoas que entraram em tumulto, que também faleceram, há uma ligação negativa entre essas pessoas com essa. É muito mais complexo para lidar, né? Então há planos onde a gente vê espiritualmente as pessoas totalmente desorientadas, perdidas. Eu não sei nada a respeito dessa esposa e amiga nossa aqui do nosso canal. Mas o que de longe, sem eu saber nada, sem ter nome, sem nada, eu não sinto uma situação de agressividade nesse marido dela, entendeu? Eu sinto que há uma situação um pouco mais tranquila, apesar do vício, apesar da bebida. Não vem até mim, nesse momento, uma situação de que ele seja uma pessoa agressiva. E ele também não está agressivo no plano espiritual onde ele está, onde ele se encontra agora. Não o vejo de forma agressiva. Isso sem ver rosto, sem saber nada sobre essa pessoa e sobre essa esposa. Entende? Mas eu deixo aqui um ponto de energia através de estar visualizando uma situação sobre esse relato. Eu estou aqui procurando tentar sentir ao máximo essa situação que envolve esse marido que tinha vícios e está no plano espiritual agora, mas não o vejo de forma agressiva no estágio em que ele se encontra agora. Eu me lembro que uma amiga que eu perdi, que também era alcoólatra, assim que ela se viu fora do corpo físico, ela não aceitou de forma alguma. Ela ficou indignada e ela tinha o hábito de toda vez que chegava em casa, ao final do dia, quando ela chegava do trabalho, ela queria sair e já ir para um bar, e encontrar com os amigos e começar a beber alguma coisa ali, entendeu? Essa pessoa sendo uma pessoa tranquila, que mesmo quando bebe, ela não se altera, ela se mantém natural. Quando ela chegar no plano espiritual, ela vai ter acesso a seres espirituais que vão se aproximar dela, né? Por ela ter essa paz que mesmo bebendo, mesmo tendo o vício, ela ainda se mantém tranquila, esses seres de luz que chegarão próximo a ela e irão orientá-la do que está acontecendo, essa pessoa não terá tanto problema em entender essa nova situação que aconteceu com ela de estar no plano espiritual. Entenderam? Agora, uma pessoa agressiva, quando ela chega do outro lado, o mesmo drogado, é muito complicado. E é uma situação também muito difícil para os seres de luz que chegam e se aproximam para tentar tirar a pessoa daquela região. Tem pessoas que não querem sair de forma alguma, não querem aceitar que já não estão mais na Terra. Há regiões muito interessantes que eu falo para vocês que eu até já vi essas regiões, mas eu não pude adentrá-la. Eu falei isso até num vídeo curto aqui. Eu cheguei próximo, né? E o local era lindíssimo. Eu vi através de um portal apenas. Como acontece isso? Eu vou explicar mais ou menos para vocês. A gente, quando se conecta a alguém espiritualmente, é como essa pessoa que está falando aqui, ela praticamente deixa de visualizar o que está vendo aqui aos arredores. Essa situação aqui, ela vai estar presente ainda, mas ela vira um segundo plano. E passa a se tornar o primeiro plano a situação do mundo espiritual que eu começo a visualizar ali. Então isso aqui fica meio que apagado, meio que desfocado, entenderam? E aí eu começo a ver aquele outro plano que está acontecendo, o que ocorre ali dentro, e as pessoas transitando lá dentro. Mas é igual eu falei, eu não consegui passar dali da porta para dentro, né? Agora, regiões inferiores, a gente já consegue entrar. A gente consegue chegar e olhar ali dentro aquele sofrimento. Eu já vi em situações de amigos presos em regiões que eu conseguia, por exemplo, olhar lá por dentro e ver como era o ambiente, saber até as medidas do ambiente todo e o cenário como era, e era terrível. Então, assim, regiões mais densas a gente consegue ter acesso, mas essas regiões mais elevadas, eu notei que, pelo menos no meu caso, a gente consegue só visualizar ali da porta, né? É algo muito interessante, é algo muito importante também da gente entender que existe, sabe? É algo maravilhoso de se visualizar para nós aqui, em pessoas encarnados. A gente vê que existe aquilo ali, é algo assim que mexe muito com a gente e nos conforta também, porque a gente sabe que há outros mundos e que são realmente de paz, de serenidade, e estão aptos a receber as pessoas mais tranquilas que a gente conhece aqui na Terra, entenderam? Então é importante, essa amiga inscrita aqui do canal, é importante você pensar o seguinte:
O que você pode fazer para ajudá-lo, né? Você sabe que ele é uma pessoa boa, que ele é tranquilo. Mentalize luz, como eu falei para você. Sempre falo aqui sobre mentalização de luz branca azulada, que é importante. Eu noto que essa luz dá uma certa paz na pessoa e mais facilidade de compreensão de estar nesse plano espiritual. Isso é o que eu sinto. Isso sem estar falando sobre religião alguma, tá? Eu estou falando do ponto de vista mediúnico, do que eu sinto e do que eu noto que resolve no plano espiritual. Entenderam? E aí, faça isso, você faça suas preces, suas orações e converse nessas orações com ele, agradecendo pela pessoa boa que ele foi, se ele tiver sido um bom pai, se ele tiver sido um bom filho para a mãe dele também, para os pais dele. Então agradeça pelo tempo que ele viveu com você, ao seu lado. Explique para ele também a situação que ele precisa seguir para um outro plano mais elevado, por ser essa pessoa de luz que ele era, apesar dele ter esse vício na Terra, e que esse vício não faz mais parte da vida dele, da passagem dele lá, nesse plano onde ele se encontra agora. Fez parte dessa existência que estava aqui. Por algum motivo do passado, ele foi um alcoólatra aqui, nessa existência, entendeu? E também envolveu as pessoas que estavam ao redor dele, né? Porque quando uma pessoa, a gente passa a se envolver com ela, tendo ela vícios ou não, a gente passa a trazer o mundo daquela pessoa espiritual pra gente também. Todas as pessoas que nós convivemos no dia a dia, nós convivemos com o plano espiritual de outros seres ligados a ela, espiritualmente de outros tempos, de outras vidas, avós, bisavós, seres que se identificam espiritualmente com ela ou não, né? Há seres que são ligados com a essência da pessoa. Quando a gente vai no local e conhece alguém assim, tem contato pela primeira vez e de cara se identifica, o nosso ser espiritual já falou com o dela antes, eles já se conectam, eles já são interligados, eles já se gostam. Nós gostamos das pessoas e os nossos seres espirituais também. Eles se visitam primeiro, eles já se encontraram primeiro. É aquela sensação de você falar, poxa, eu estou indo hoje para uma entrevista ali de emprego, eu estou super bem e tal. Estou muito feliz em ir para essa entrevista de emprego, que vai dar tudo certo. Você já vai otimista, você já sente, e aí quando você vai para aquela entrevista ou para aquele encontro e dá tudo certo, realmente fecha ali uma situação bacana, é porque essa conectividade ela já se estabeleceu antes. Como eu já falei em vídeos anteriores aqui, já vi amigos meus, antes de chegar no trabalho, uns 200, 300 metros antes de chegar em casa, o ser espiritual que acompanhava ele já tinha chegado antes. Então há essas situações, eu sabia que ele ia chegar, falei, pô, meu amigo está chegando daqui a pouco. E era um amigo até que tocava numa banda comigo também, né? E aí eu falei, poxa vida, ele está chegando já. Eu vi ele entrando no quarto, o guia espiritual dele chegando primeiro, ele vem meio que avaliando as coisas, né? Ele vem meio que olhando os caminhos, né? E se há algum problema, ele até avisa a pessoa. Muitas vezes a pessoa para conversar com a outra ali, e aí passa 2, 3 minutos e já aconteceu um problema ali naquele local que ele vai passar depois. Inúmeras vezes já aconteceu isso comigo. De eu deixar de passar por determinados lugares, porque parei para conversar com alguém e aí aconteceu determinada coisa séria naquele caminho que eu ia passar. Isso já me aconteceu algumas vezes na vida. É aí o que eu falo para você. Tenha paciência, eu sei que é difícil, eu sinto muito pela partida do seu marido, tá? Eu desejo muita luz, muita paz a ele nessa passagem. E o que eu digo, faça suas preces, orações e mentalize situações positivas a ele. Faça agradecimentos a ele pela existência dele aqui e ele vai seguir um plano melhor, entendeu? Quando a pessoa é mais agressiva, é mais complicada, aí você vai ter que fazer muitas orações, você vai ter que fazer muitas preces, você terá provavelmente também que fazer muitas limpezas no ambiente, né? Vai ter sempre que limpar o ambiente, porque deixa uma energia pesada, as pessoas que trazem energia negativa dentro de uma casa. Quando é nesse caso, aí sempre tem que ter cuidado com plantas, tem que também fazer algumas defumações. Eu falo de defumações, mas é no caso seguinte, eu falo de defumações com ervas, com plantas, com alecrim, com folhas de louro, né? Você pode fazer tipo um incenso natural para ajudar a limpar o ambiente. A casca do alho também, você pode queimar um pouquinho em cada ambiente, só para ser uma fumacinha. Ajuda a melhorar a energia de cada ambiente, né? Ajuda a exorcizar energias ruins, né? Existem essas energias o tempo todo, estão em regiões próximas a nós. Mas dependendo da vibração que a gente tiver, elas se aproximam ou se afastam, tá certo? Mas é isso. Então, eu espero ter conseguido te ajudar. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.